Você que é mãe, que é pai, tia, avó, avô, dinda, professor, cuidador de criança de qualquer forma, vamos participar aqui, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar nos cuidados aí da sua criança. Você tá no lugar certo, tá? Eu tô fazendo essa série de lives aqui para tratar de educação respeitosa, de educação consciente, que é o que a gente sempre fala, e para ajudar os pais e mães que querem lidar com a desobediência dos filhos sem gritos e castigos, sem violência, de forma respeitosa. Então vamos entrando, já chame aí no aviãozinho uma amiga, um amigo que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo, que está com dificuldade em casa, que está explodindo demais, que não está tratando bem a criança, que quando vê está um caos na casa. Eu tenho certeza que algumas dicas aqui que eu vou dar hoje podem ajudar vocês, tá? Me sinaliza aí se vocês estão me escutando bem. O som está bom, vocês me ouvem? Eu sou a Érica Gomide, para quem não me conhece, educadora parental em disciplina positiva. Manda um joinha aí para mim, quem está me ouvindo bem, por favor. Perfeito. Ótimo, Lucas, grata. Vamos chegando. Conta para mim aí nos comentários de onde vocês estão falando. Eu estou aqui em Brasília e em Brasília hoje está um calor danado, muito quente. Onde é que vocês estão? Me conte. E eu já vou, enquanto o pessoal vai entrando mais, e vocês vão me contando aí onde vocês estão, vou escrever e fixar aqui o tema da live de hoje, que é possível mudar o comportamento das crianças sem gritos ou castigos? Olha aí, Mato Grosso do Sul, Dourados. É possível mudar. Lucas de Ribeirão Preto, maravilha. Tá calor por aí também, gente? Aqui tá muito quente hoje. É possível mudar o comportamento das crianças sem grito ou castigos? Fixado. É possível mudar. Isso aí. Mogi Guaçu, Beraba, Rio de Janeiro, oh, terra boa que eu amo. Isso aí, vamos chegando, a gente vai falar hoje sobre isso. É possível mudar o comportamento das crianças sem gritos ou castigos? Muita gente reclama, meu filho só me escuta quando eu grito. Só me escuta na hora que eu coloco castigo. E nesse escuta, leia-se que é obedece, né, gente? Às vezes a gente fala, meu filho não me escuta, não me escuta. Na verdade, a gente quer dizer que o filho não nos obedece. E eu sei que é horrível isso, porque a gente fica lá repetindo 1000 vezes a mesma coisa, né? Filho, hora de tomar banho, hora de tomar banho, hora de tomar banho, e o filho não vai, né? Meu amor, tarefa de casa, hora da tarefa, vamos fazer a tarefa? Vamos fazer a tarefa. E a criança não vai, não faz. É muito irritante isso. E eu sei que a gente fica achando que a criança tá brincando com a nossa cara, né? Que a gente não tem autoridade. A gente não tá sabendo ensinar. Acho que eu tô sendo bonzinho demais. Essa tal de educação respeitosa não funciona. Esse negócio aqui em casa não dá certo. Meu filho não me ouve, né? Quem que já sentiu isso aí? Manda um coraçãozinho para eu saber. A gente acaba achando que a gente não sabe educar. A gente não sabe ser bons pais. E a gente sempre também costuma ter esse sentimento de, eu quando criança, meu pai só falava uma vez. Quem aí tinha isso em casa? Meu pai gritava, eu só olhava pra mim, às vezes ele não tinha nem que falar. Meu pai só olhava pra mim e eu já fazia, né? Por medo, a gente fazia por medo. E dá esse sentimento de estar fazendo errado, porque na nossa infância aí eu ouço demais isso, as crianças eram mais obedientes, agora as crianças estão muito mimadas. Mas as crianças eram mais obedientes ou as crianças tinham mais medo dos pais e não tinham relação de confiança, de conexão com os pais, né? Isso é um grande fator para a gente sempre pensar o que eu quero criar com o meu filho. É essa relação de medo ou é uma relação de confiança? E tem jeito, mas também então quer dizer que o meu filho vai fazer tudo o que ele quiser? Ele nunca vai fazer o que a gente precisa por causa da rotina? A gente tem o dia a dia, a rotina.
Não quer dizer isso. Tem algumas formas da gente conseguir essa colaboração sem ser com gritos e castigos, tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Eu sei que às vezes dá um desespero, a gente não sabe o que fazer e perde os recursos e a gente acaba gritando. Mas calma, respire. Vocês não estão sós. Você que vive isso aí, eu também vivo, tá? Eu também tenho aqui em casa os meus momentos de dificuldade e a gente somos humanos, a gente vai passar por isso, faz parte da infância esses momentos. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como lidar com isso. O que é que não vai ser? O que é que a gente não vai falar aqui hoje? Uma fórmula mágica para o seu filho te obedecer. Porque a gente, na educação respeitosa, nunca vai falar de uma fórmula mágica para o seu filho virar um robozinho. Um adestramento, né? Um manual para que se você seguir desse jeito, ele vai exatamente... Não porque a gente está tratando de seres humanos, nós e os nossos filhos. E a gente muda esse olhar para uma criança que é um ser humano tanto quanto eu, tem direitos tanto quanto eu, sente tanto quanto eu. Então a gente tem aqui virar a chavinha de mudar essa comunicação, como melhorar essa comunicação com respeito, sem querer ser transformando o filho simplesmente em alguém que segue tudo que eu mando. Eu tenho certeza que você que já está aqui, que acompanha a página, que está aqui nessa live, você já virou essa chavinha aí de alguma forma. Você já sabe que não é gritando, colocando de castigo e punindo que você vai educar da melhor forma. Eu sei que você está aqui porque você quer recursos diferentes. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje. Algumas formas de conseguir essa cooperação, de conseguir esse lar mais harmonioso, esse lar mais leve, essas coisas, levar esse dia a dia com os filhos, que é tão maravilhoso, né? Que todos nós temos aqueles momentos do dia em que a gente fica extremamente nutridos, que a gente tá ali com o filho, sente tanto amor e é gostoso, e fala eu te amo e brinca junto. Todos nós temos esses momentos. Mas também há os momentos em que a gente tem horário, tem a rotina, tem que fazer, tem que escovar o dente, tem que tomar o banho. E aí a gente não sabe o que faz e acaba gritando, aí a gente grita e se sente culpado que não queria fazer isso, aí o filho chora e vira um caos, e às vezes a gente também estoura, aí fica dois estourados gritando. Gente, eu sei que não é fácil, não é fácil, e essas ferramentas que a disciplina positiva traz e outros conhecimentos da educação respeitosa trazem, nos ajudam muito a ter esse lar que a gente quer, esse lugar mais harmonioso, em que há respeito mútuo entre a gente e os filhos, que não é uma briga eterna, sempre gritaria. É muito ruim viver em um lar que sempre é gritaria, que está sempre com algum tipo de violência, né? Então eu vou trazer aqui várias reflexões sobre isso, né? Para a gente ter esse olhar do filho tão importante quanto nós. E a gente também precisa ensinar a rotina, ensinar o que o filho tem que contribuir na casa. Qual é a parte dele? Porque a educação respeitosa não é só deixar o filho fazer tudo que ele quiser. Muito pelo contrário. A educação respeitosa traz muito a firmeza também. E isso foi algo que eu me surpreendi muito quando eu fui fazer a formação, a primeira certificação em disciplina positiva, eu fiz 3. A primeira que eu fui fazer, eu me surpreendi muito, porque eu percebi o quanto a firmeza é importante e o quanto a disciplina positiva é mais firme do que eu imaginava só lendo o livro, porque a gente vivencia lá, a instrutora que deu a certificação, ela é maravilhosa em demonstrar como ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então é lindo quando a gente entende isso. E é importante. Então os filhos devem sim receber muito amor diariamente, saber que eles são amados incondicionalmente. A gente fala isso o tempo todo, não tem limite. Você nunca vai estragar o seu filho por demonstrar amor. E também não é respeitoso para nós ficarmos o tempo todo repetindo a mesma coisa, desgastante, né? E o filho também nunca obedece, nunca faz nada, nunca colabora. Isso indica que a nossa relação não está boa, né? Que tem coisas a serem ajustadas, porque não precisa ser assim. Apesar de serem crianças, não precisa ser assim, especialmente quando a criança já está ali a partir de 3 aninhos, porque a gente consegue ir conseguindo a colaboração dela de forma melhor. Claro que os bebezinhos é uma situação muito peculiar, né? Ó,
Estão falando aqui, preciso muito, eu sei. Eu te entendo. Vem aqui, a gente vai falar sobre isso. Porque ninguém gosta de gritar, igual eu falei. Ninguém quer ser desrespeitoso. Ninguém quer ficar repetindo o básico, né? Ter que brigar toda hora é chato, é desgastante pra gente. E ninguém gosta disso. E é só que eu sei também que chega uma hora que a gente fica sem recursos. A gente não sabe o que fazer e a gente estoura. Porque nós somos seres humanos. A gente fala uma vez, fala outra, a gente às vezes começa tranquilo. Filho, vai amor, nananã. Daqui a pouco a gente tá, vai menino, né? Porque a gente também é humano. A gente também estoura, explode. Então, muita gente fala assim, não, mas eu não bato no meu filho. Ótimo, porque a gente não tem o direito de bater no nosso filho. Nem mesmo uma palmada. E isso eu falo com toda a convicção, que nós não temos esse direito. Mas quando a gente fala de violência, é muito além da violência física, né? Quando eu falei aqui, quando a gente grita com a criança, quando a gente rotula a criança, preguiçoso, menino teimoso, menino chato, quando a gente ameaça, faz não isso, faz chantagem emocional, quando a gente põe de castigo, manda para o cantinho do pensamento para a criança sofrer, essas também são formas de violência, que muitas vezes são vistas como menos violentas, mas sabe, gente, muitas vezes elas causam tantos danos quanto uma violência física. Eu vou dizer que, na minha infância, eu apanhei uma vez só. E, na verdade, eu já era adolescente, estava aprontando adolescente. Minha mãe, eu tenho certeza que sem recursos já nenhum, numa situação que era muito grave mesmo, ela me bateu. Não adiantou nada. A situação não mudou, não adiantou ela ter me batido naquele momento. Mas foi o que ela pôde fazer naquele momento. Mas, com gritos da parte do meu pai, eu lidei muito com gritos. Eu tinha pânico dos gritos. E assim, se você me perguntar hoje pela minha experiência entre bater, porque eu quase não apanhei, e os gritos, eu tenho certeza que os gritos me trouxeram muitos malefícios. Haja terapia aí para eu conseguir retomar de novo o meu lugar no mundo. E assim, eu amo meu pai com todas as minhas forças. Meu pai é meu grande amor, minha paixão, eu sou louca por ele. Tenho maior gratidão e respeito por ele, tá? E a gente deve ter mesmo. Eu faço tudo por ele, ele é maravilhoso. Isso não me impede de ver os danos que eu tive por conta dos gritos. Eu ficava em pânico, eu tinha muito medo. Eu tinha que pedir alguma coisa pro meu pai. Eu tinha medo, às vezes você não sabe se o pai vai reagir como. Um dia é tranquilo, outro dia é berrando. Tem aquela insegurança, a falta de confiança na relação. E na infância, tudo é muito acentuado, né? Você é pequenininho, com um ser grande gritando com você. Isso é muito forte. E então, foi muita terapia para mim. Hoje em dia eu tenho conhecimento de autoconsciência, de tudo que eu tive que quebrar por conta desses traumas dos gritos, dos medos que eu fui me encolhendo. Para eu estar aqui hoje, numa live, falando com vocês, ao vivo, é um grande passo de cura da minha criança. Porque a minha criança foi se fechando de medo, foi sendo rotulada de tímida, foi sendo rotulada de boazinha, né, que faz tudo, rotulada de inteligente, então não pode errar. Quem não pode errar não se arrisca, porque tem que ser sempre perfeito. Então, é um longo processo depois para a gente ir tirando, ir curando esses traumas, e se vendo de novo como alguém que tem o seu lugar no mundo, com capacidade, com coragem para construir suas coisas, para ir atrás dos seus sonhos. Tudo isso, o medo e punição pode fazer com o filho. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer fazer isso com o filho, né? A gente vai gerar trauma no filho. Isso é inevitável. Ninguém vai ser um pai ou uma mãe perfeita que não vai gerar trauma num filho. Nós vamos. Mas cabe a nós minimizarmos isso, né? A gente vai gerar o mínimo possível, a gente vai fazer o máximo que está a nosso alcance para que isso seja pouco. Mas que vai gerar, porque não depende só do que eu faço, depende de como o meu filho interpreta isso. Então faz toda a diferença. Às vezes eu até falei de um jeito, meu filho interpretou de outro. Por isso que a gente também está sempre olhando o que está por trás do comportamento, o que a criança está sentindo, o que ela está precisando, né? Então eu já vi, assim, nos workshops,
em atendimento, muitas pessoas que conseguiram virar essa chavinha e elas falam como ficou mais tranquilo e mais leve a vida em casa. Ficou perfeita? Então não tem mais caos? Não, gente, nunca é, tá? Porque é um processo, sempre é um processo. A gente vai ter dia que vai dar certo, que vai ficar lindo, às vezes vários dias seguidos, tudo certo. E vai ter um dia que, pá, virou um caos, deu tudo errado, a gente tá nervoso. E aí o filho também não dá nada certo e a gente grita. E aí tudo bem, porque nós somos humanos, a gente reconhece isso, a gente vai reparar o erro, a gente se desculpa e a gente tenta de novo na próxima vez. Esse é o ciclo o processo da educação respeitosa, né? Não vai ser perfeito, mas eu garanto para vocês que pode ser muito mais fácil, tá? Que pode ser muito mais leve e que a frequência pode diminuir bastante desses momentos difíceis e de caos em casa e de gritaria, tá bom? Isso, confiem nisso, porque eu já vi muitas famílias se transformarem assim. Aqui em casa eu vejo a diferença enorme quando eu consigo estar ali praticando as ferramentas, quando eu estou bem. A diferença é enorme. Aqui tinha umas perguntas, mais tarde eu vou olhar as perguntas, daqui a pouco. Então, a gente, é isso. Eu garanto para vocês que é possível mudar, é possível melhorar. E isso é a gente praticando a filosofia da educação respeitosa, tá? Não é aplicando uma ferramenta, que às vezes a pessoa pega ali o baralho da disciplina positiva, pega uma ferramenta e faz aquela coisa e diz, não deu certo. Mas é muito importante a gente conhecer toda a filosofia que tem por trás, porque ela é a base. Sem a filosofia e a base da educação respeitosa, nenhuma ferramenta vai funcionar. Você vai tentar usar ferramentas para manipular seu filho disfarçadamente. E quando a gente só quer manipular o filho e conseguir que ele faça o que a gente quer disfarçadamente, não funciona. As ferramentas não funcionam. E a Jane Nelson, que é quem criou a disciplina positiva, ela sempre diz isso. É a filosofia de vida que está por trás. Primeiro tem que ter a base, tem que ter a conexão, porque senão nada dá certo. Tá? Uma coisa que eu escuto muito aqui e que eu quero usar esse espaço para falar só mais um pouquinho. Eu acredito que quem está aqui não bate no filho, né? Mas a gente escuta ainda muito isso. Eu estou na página, recebendo de vocês as perguntas, os comentários diretos, as caixinhas. E eu ouço muito isso, então eu quero falar mais um pouquinho sobre isso, que é, apanhei e não morri, né? Eu sou uma pessoa ótima. Eu sempre fiquei de castigo e agora eu sou responsável. Meus pais gritavam comigo e me ensinou a ser o que eu sou hoje, né? Quem é que já pensou isso aí? Ou ouviu, ou acha isso? Pode ser que você ainda ache isso. E igual eu falei, tudo bem a gente ser grato aos pais, eu também sou muito grata aos meus pais, eu só sou o que eu sou hoje graças a eles. Mas a gente tem que ter esse conhecimento de que eu sou o que eu sou hoje por causa da violência que eu sofri na infância ou apesar da violência que eu sofri na infância. Né? Porque, em geral, a gente conseguiu superar e conseguiu ser boas pessoas apesar da violência. Imagine se a gente tivesse tido uma educação respeitosa, né? Então, não é por causa da violência. Isso eu quero sempre ressaltar, porque é muito importante. E isso ainda está no senso comum, ainda está na mente da sociedade. Então, se você não pratica mais isso, é importante que você, pelo menos, saiba também se munir de argumentos para você conversar ali com os amigos, para você conversar com os familiares que têm esse raciocínio. Se você não fizer, a criança não bater, a criança vai ficar mimada, para você saber argumentar, né? Porque quando a gente pensa, poxa, tá bom, eu sou uma pessoa ótima, eu dei certo, mas será mesmo? Eu tenho controle emocional? Eu sei dizer não? Eu sei o meu espaço no mundo, o meu merecimento, eu me sinto merecedora? Eu tenho boas crenças sobre o mundo? Eu tenho tranquilidade? Eu sofro de insônia, de ansiedade, de depressão, né? Levo tudo pro lado pessoal. Às vezes uma criança de 3 anos me chama de mãe chata e eu fico puta. Olha só, eu até fiz um reel sobre isso.
Isso mostra que a gente tem questões ali para ser trabalhadas, né? Por mais que a gente às vezes ache que deu certo porque tem um emprego, porque tem uma estabilidade financeira, tem um casamento, mas se a gente olhar além, todo mundo poderia e deveria estar fazendo uma terapia, tratando ali as nossas questões da infância, né? Porque elas existem. Às vezes a gente pode estar entrando em relações abusivas, né? Sofrendo de tristeza do nada, a gente tem momentos de depressão, a gente pode ter medos, assim, de ter pensamentos de que vai acontecer alguma coisa ruim, ansiedade, né? Tudo isso de coisas que a gente traz da nossa infância. Alguém se identifica com algum desses sintomas aí que eu falei? Manda aí um coraçãozinho para eu saber. Porque, claro que há muitos outros fatores que trazem esses problemas. Mas a base do que a gente é hoje foi a nossa infância. Foram nossos primeiros anos de vida. Então, tá tudo ali. Por isso que é tão importante a forma como a gente trata nossos filhos nesses primeiros anos. Porque ali é a base do que ele vai ser. Ele pode depois melhorar, claro, o cérebro é plástico, ele pode mudar, mas é muita terapia, né? E depois, para restabelecer um vínculo entre pais e filhos, a relação de confiança, é muito mais difícil. E assim, eu vi aqui uma pessoa falando, que hoje foi um dia super estressante para mim, mesmo lendo tudo, fazendo, não conseguiu, é muito difícil e eu sei, viu? Kessia, eu sei. E isso é uma coisa que eu falo sempre e eu vou repetir. Nós vamos errar. E tá tudo bem errar. A questão é com que frequência eu estou errando, com que frequência eu estou explodindo todo o meu cansaço e a minha sobrecarga em uma criança de 2 anos de idade, né? Com que frequência eu estou fazendo isso? Porque é muito comum a gente acumular toda a carga da vida, do trabalho, de aguentar no trabalho, aguentar na família, aguentar o vizinho, aguentar tudo e aí explodir na criança, que pediu para trocar a cor do prato ali, a gente solta tudo em cima dela, né? E assim, vai ter dia que vai acontecer, tem dia que é difícil mesmo, gente. Eu sei, a criança parece que está testando a gente, mas essa é a grande virada de chave, é eu ter esse olhar de o que eu estou construindo a longo prazo, o que eu quero, que educação eu quero dar para o meu filho, né? Eu estou construindo uma relação, é de medo ou é de confiança? E isso é desde o iniciozinho, tá? Desde bebezinho, quando meu filho vai pegar na sujeira na rua, o jeito que eu falo é um que dá medo, não pega isso! Ele já assusta assim, e aí depois vai crescendo, a cada momento, a forma como eu falo com meu filho, é o que ele fica com medo, dá aquele desespero, ou é uma forma que ele para me escutar? Eu ouvi há algum tempo de um familiar muito próximo meu, assim, seu filho não tem medo de você, como sendo uma coisa ruim, porque a gente estava num almoço e ele falou alguma coisa e eu falei para ele fazer uma coisa, ele não fez, virou e foi para lá. Não me obedeceu e foi. E ele falou, seu filho não tem medo de você. Aí eu falei, ufa, que bom, porque eu não quero que meu filho tenha medo de mim, né? Eu quero que meu filho confie em mim. Claro que a gente não vai deixar ele simplesmente ignorar e sair e virar, mas eu posso ir lá, converso com ele. Filho, você ouviu o que a mamãe falou com você? Então vamos fazer, eu acompanho, pego a mãozinha dele. Mas eu não quero que meu filho tenha medo de mim, porque a gente está construindo hoje os adolescentes que eu quero ter e os adultos que eu quero ter. Aí, sem perceber, a gente nessa relação de medo com as crianças, a gente não cria esse vínculo. E quando meu filho tiver adolescente? Ele tá lá numa rodinha de amigos que estão sugerindo usar drogas, sei lá. Eu quero que ele tenha confiança de chegar e falar, mamãe, tá acontecendo isso. O que eu faço? Como é que eu ajo? Né? Os amigos estão planejando, sei lá, uma coisa muito perigosa, matar a aula e não sei o quê. Eu quero que ele tenha esse contato ou ele pense, não, se eu falar isso pra minha mãe, ela vai brigar tanto comigo que eu não vou falar. Aí ele se vira sozinho e resolve, decide com a sua imaturidade, porque ele não tem um adulto referência de confiança com quem ele pode falar. Não estou dizendo que o adolescente vai contar tudo pra gente, a gente vai ser amiga dele, né? Não é isso. Mas faz muita diferença um adolescente que tem essa relação de confiança. Aqui em casa mesmo, algumas coisas eu já percebo que meu filho vem perguntar pra mim
coisas profundas do tipo, como é que eu sei que eu tô apaixonado, mamãe? Sabe? Coisas assim que já estão acontecendo ali na cabecinha dele, no sentimento dele. E às vezes ele não perguntou pro pai. E assim, o pai dele é maravilhoso com ele e tudo, mas ele é mais bravo, ele gera mais medo. E a criança perde a confiança. Então eu converso isso com o pai dele. O pai dele é ótimo, ele é super aberto a tentar também melhorar, a tentar evoluir. E ele quer criar essa relação de confiança com o nosso filho. Mas o medo faz isso, o medo afasta, o medo desconecta a gente dos filhos. E não é o que a gente quer, né? Então isso é muito importante a gente frisar aqui. Então, e aí, deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui pra vocês. Muita gente fala assim, isso também eu entendo que aconteça. O meu filho só obedece quando eu grito. Né? E é verdade, tem situação que às vezes parece que só quando eu gritar que o filho ouve. Mas respira isso que eu vou falar aqui agora pra vocês. Quando o seu filho te obedece porque você gritou, ele não aprendeu nada. Ele agiu só pelo medo, igual eu estava falando aqui pra vocês. E quando a criança age só pelo medo, porque eu falei, filho, a tarefa, não vai fazer. Vamos fazer a tarefa, ele não vai fazer. Filho, a tarefa, ele não vai. Filho, a tarefa. Filho, vai fazer a tarefa agora! Né? Quando eu faço isso, o menino vem e faz de qualquer jeito. Mas aí, o que a gente tem sempre que pensar? Respira fundo, eu sei que é difícil. Mas, se o filho foi fazer a tarefa correndo de qualquer jeito, porque ele tá com medo do seu grito, primeiro que ele agiu ali com o cérebro instintivo dele. O mesmo que ele fugiria de uma cobra ou paralisaria na frente de uma cobra. Ele não aprende nada, não tá utilizando a parte do cérebro responsável pelo aprendizado. Ele não está aprendendo nada. E aí, quais crenças ele está criando sobre estudar, sobre ler, sobre a escola? Ele está criando que estudar é uma coisa legal? Ou ele está criando que é um saco, que é pelo medo, uma sensação ruim quando relacionada à escola? Né? Eu vejo muitos pais também reclamam, me falam, nossa, eu explodo muito na hora de comer. Meu filho não come, fica enrolando, demora demais, aí a gente se atrasa, e sai da mesa, aí volta. Né? A gente espera que as crianças fossem robozinhos que sentassem lá e comessem bem bonitinho. E elas não são. Mas aí, na hora que eu grito com a criança, come essa comida agora, às vezes ela até come. Mas quais crenças que ela está criando a respeito de alimentação? Será que ela está criando uma boa relação com a comida? Será que é mais importante quanto verdura a criança está comendo hoje? Ou qual relação ela tem com a comida para a vida toda? Depois ela pode ir para um extremo e ficar obesa, ou ter uma dificuldade extrema de comer, não comer nunca, né? Porque a maioria dos pais ficam sem recursos e acaba trabalhando só com recompensa. Aí você chantageia. Come que você ganha sobremesa. Se não comer, não vai ter desenho, né? Isso tudo são tipos de violência que a gente faz com a criança. E é muito importante a gente pensar, a cada momento e comportamento desafiador que a gente tem com o filho, o que eu estou ensinando para ele quando eu ajo dessa forma? O que eu estou ensinando para ele em médio e longo prazo? Qual relação ele está criando? Qual crença ele está criando sobre o mundo, sobre si mesmo? As crianças estão sempre observando tudo e criando crenças sobre ela, o que ela é capaz, como ela se vê no mundo, sobre a gente, em quem ela pode confiar, se o mundo é um lugar bom, o mundo é um lugar confiável. Então, se ela é na comida, ela está criando crença. Comer é legal, é prazeroso, é um momento relaxante na minha casa, ou é um momento estressante, comer é algo que eu tenho que fazer, senão meu pai briga. Né? Na parte de estudar, tomar banho é um momento legal em que vocês vão lá brincar, relaxar, ou é a hora que é estressante, que você tem que parar a brincadeira. Né? Isso tudo a gente tem que pensar. E eu vou falar aqui já alguns passos que eu acredito que podem contribuir para tornar essa colaboração da criança mais fácil, tá, gente? Então, é muito importante a gente ter esse pensamento do longo prazo, né? Então, como é que são comportamentos errados, formas erradas de querer mudar o comportamento do nosso filho? Falando 20 vezes a mesma coisa, né?
Vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Felipe, eu já falei 20 vezes. Vai. Ó, quando você for usar essa frase, eu já falei 10 vezes. Lembre-se, desculpe falar isso, mas é a verdade. A sua comunicação está falha. Se você precisa falar 20 vezes uma coisa, você entrou num nível que você está falando tanto blá blá blá, que a criança não escuta mais. Ela começa a abstrair, ela só ouve blá 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 blá, ela não te escuta mais. Então, a comunicação não está funcionando. Você precisa mudar a forma de se comunicar com seu filho, porque esse não está eficiente e isso não vai mudar. Né? Outro jeito errado é, como eu falei, colocando medo, gritando, mandando pro cantinho do pensamento, colocando de castigo, fazendo chantagens, ameaças, tirar videogame, punir por uma coisa nada a ver, tipo, a criança não comeu, tirou o videogame. Qual a relação de comer e videogame, né? Às vezes a gente faz umas coisas assim absurdas, que é muito diferente de uma consequência. Mas uma outra live a gente fala sobre esse assunto. Então tá. Mas então como agir, né? Qual é uma forma? Quais são algumas formas, algumas ferramentas que a gente pode usar com a criança para a gente conseguir essa cooperação, conseguir esse ambiente mais leve na nossa casa? E no começo pode parecer difícil, e é difícil mesmo, porque exige uma virada de chave na gente, principalmente, tá, gente? Mas eu vou falar. Persista. Anote aí essas 5 coisas que eu vou falar, que são 5 dicas. Claro que existem muitas outras, mas são 5 que olha, se você conseguir fazer essas 5 coisas, pega uma situação que está sendo muito conflituosa aí na sua casa. Faça esses 5 passos que eu vou dar aqui e aí me mande lá o direct, me fale como é que foi o resultado. Eu tenho certeza que vai melhorar na sua casa, se você conseguir seguir. Não que seja fácil seguir, tá? Algumas são bem difíceis, mas eu vou te falar e você pode testar aí. Então, vamos lá. A primeira coisa, e que eu acho que é a mais desafiadora de todas, é manter a calma. Porque a gente quer, muitas vezes, que o nosso filho fique calmo. Mas a gente está extremamente nervoso, né? Então, a primeira coisa para eu conseguir uma mudança de comportamento do meu filho é eu manter a calma. Porque as crianças estão sempre se modelando em nós. É muito incongruente eu falar, calma menino, calma, se eu tô nervosa. E a gente faz isso tanto. E aí eu sei, ó, as pessoas falando que é difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que a gente tem a sobrecarga, principalmente as mulheres aí, que você já tem que cuidar da casa, cuidar de tudo. Mas não vai funcionar nenhuma ferramenta, nenhuma educação respeitosa, se você não for o modelo da calma, gente. Não funciona, não tem como. Né? Aí alguém fala, mas eu não consigo, eu sou estourada. Aí, assim, a gente tem que agir como o adulto da relação. Não dá para eu exigir que a criança se comporte melhor se eu falo que eu não tenho jeito de me comportar melhor. Essa é a grande virada de chave da educação respeitosa. A gente perceber que para o meu filho mudar o comportamento dele, primeiro eu mudo o meu. Tanto com relação a manter a calma, quanto as outras ferramentas que eu vou falar aqui, partem muito de uma mudança de comportamento do adulto. Eu mudo e no reflexo o meu filho vai mudar. Porque não tem outro caminho, gente. E nem é tão difícil assim. Eu vou te falar que é em alguns momentos, é no início principalmente, mas você consegue. Eu tenho certeza que você consegue, tá? E se você tem realmente dificuldade muito forte de autocontrole, procure terapia, se você já não faz ainda. Faça uma terapia. Procure fazer o que te ajuda a ter mais autocontrole. Se é um exercício físico, se é uma luta marcial, se é uma meditação, se é alguma coisa que te ajude a ter mais centramento, mais estado de presença ali, mais autocontrole, porque isso é essencial, é o passo 1 para tudo na educação respeitosa. Tá? Isso aí não tem como fugir disso. Inclusive no curso que eu estou criando, tem uma parte importante dedicada a isso, porque a gente precisa
ter autocontrole. Então eu vou levar algumas ferramentas, algumas técnicas, tudo que possa nos ajudar a manter nesse lugar de não explodir. Porque quando eu explodo com meu filho, eu perdi tudo. Eu perdi a razão, eu não estou ensinando nada. Ele não está absorvendo nada de útil, não está aprendendo nenhuma habilidade. A gente vira um caos. Que vai acontecer, vai. A gente tem também como reparar isso depois, né? A gente vai sempre reparar. E assim, quanto mais consciente eu estou, menos frequente isso acontece, tá? Tem gente que está explodindo com o filho todo dia. Todo dia tem um momento gritando, tem um momento estressante, às vezes mais de uma vez por dia. Conta aí pra mim, nos comentários, qual é a frequência com que você explode com seu filho? Tem gente que é demais, né? Aí, com o seu autocontrole, você trabalhando isso, você diminui a frequência. E também você diminui a velocidade com que você percebe isso. Porque quando a gente explode, você perde a consciência, né? Você explodiu, você não está mais vendo nada. E tem até pesquisas já mostrando isso, que com a prática do mindfulness, por exemplo, a gente cria um gap entre a emoção, a coisa que me fez raiva, e a reação. Então eu crio um espaço ali entre o que me faz explodir e a explosão. E eu consigo voltar e me controlar antes de explodir com a criança. Ou às vezes, se você ainda não está nesse nível de conseguir antes, você já explode percebendo. Porque a maioria das pessoas explode sem nem ver. Quando acaba que ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Quando você começa a ganhar um nível maior de consciência, você explode já vendo. Isso acontece às vezes comigo. Eu começo a gritar, aí já começo a falar, desculpa, eu tô nervosa, eu preciso de um tempo. Aí eu consigo parar ali, interromper aquele momento de descontrole. Né, gente? Então, essa é a dica número 1. Vou passar aqui para as próximas, que eu tô falando demais hoje, né? Ainda vou falar as demais. Mas é porque realmente essa é a mais importante. E talvez a mais difícil. Né? Provavelmente é a mais difícil. Então, segunda dica que eu vou falar aqui. Você estando calmo, uma coisa muito importante na infância é tenha rotina. A gente precisa ter rotina em casa. Desde o bebezinho, a hora de dormir, a hora de comer, tem que ter uma rotina estruturada. A criança precisa de rotina, isso traz segurança para a criança. E já as crianças maiorzinhas também, a maior parte dos momentos caóticos que a gente tem, muitas vezes é causada por falta de rotina e organização. Então eu já estou sempre correndo, ele tem que comer correndo porque a gente está atrasado, ele tem que fazer a tarefa rápido porque não dá tempo. A gente não conseguiu se organizar numa rotina e aí fica tudo, aí a gente quer exigir da criança uma velocidade que ela não tem. A gente tem que organizar a rotina respeitando o tempo da criança, o tempo que ela precisa para fazer a tarefinha dela, o tempo que ela precisa para comer, que é maior que o nosso. Então a gente, sabendo disso, em vez de a gente ficar caótico, querendo que ela enfie a comida de qualquer jeito na boca, a gente cria um espaço maior para a criança poder comer, né? E assim, sempre comunicar para a criança essa rotina, desde sempre, desde cedo. Você já imaginou aí? Como é que seria se você acordasse? Acorda e não sabe o que você vai fazer hoje. Aí você tá lá, chega alguém e fala, hora de comer, começa a te dar comida. Aí, beleza, você tá com fome e você come, né? Aí você começa a brincar com um negócio, vem alguém e fala, vamos sair. Aí te leva para um carro. Aí você chega lá, aí a pessoa te deixa numa creche com pessoas estranhas. Aí, de repente, você tá lá tendo que despedir de sua mãe, chorando muito, porque você não estava preparado para aquilo. Aí daqui a pouco você tá brincando com um brinquedinho, vem alguém, hora do banho, te leva pro banho. Sabe, a gente às vezes trata crianças como se elas não fossem seres humanos, que pensam, que têm vontades, as crianças gostam, é a vida delas. A rotina, ela é nossa e é também dos nossos filhos. Então é muito importante desde cedo. O bebê nem fala ainda, a gente vai falando o que vai acontecer. A gente vai narrando tudo. Meu amor, agora a mamãe vai trocar sua fralda. Isso é importante, gente. Quem tem filho maior aí sabe que mesmo quando o bebê não fala ainda, ele entende tudo.
Ele tá te olhando ali, tá entendendo tudo. Eu lembro que eu me surpreendi muito quando meu filho começou a falar, que ele fazia algumas expressões na hora de falar determinadas coisas, que era a mesma expressão que ele fazia quando era bebezinho e nem sabia falar, e eu achava que ele não estava entendendo. Ele estava entendendo tudo, né? Ele estava entendendo. Então é muito respeitoso se a gente desde sempre for falando, narrando o que você vai fazer, falar, daqui a pouco a gente vai tomar um banhozinho, agora a gente vai tomar o banho, aí vai preparando a criança, agora brincar, daqui a pouco a gente vai almoçar, e a criança vai crescendo também, a gente ir falando, às vezes ela não entende ainda o tempo, né, eu falar 5 minutos, 10 minutos, tem uma fase que ainda não é relevante para a criança, o que é isso, mas aí a gente fala, pode montar mais 3 vezes, meu amor, vamos montar mais 3 vezes, e aí vai ser a hora do banho. Agora, depois a gente vai juntar. Às vezes conta a historinha, a criança ama história. Então vamos contar a historinha do dia da fulana hoje? O dia da fulana hoje vai ter banho, papá, aí vai pra escolinha, aí vai mamãe, ela já vai preparando. Isso pode diminuir até aquela angústia da separação, sabe, na escola, porque ela já está preparada. De manhã ela já ouviu ali a historinha do que vai acontecer no dia dela, ela já sabe que vai ter a hora da escolinha, que depois vai ter a hora de dormir, de papar, né? E a gente é muito respeitoso a gente fazer isso com os filhos. E aí, a partir de 4 anos, a gente já vai montar o quadro de rotina junto com o filho. Ele vai colaborar e fazer junto com a gente esse quadro de rotina. Porque vão ter coisas inegociáveis. Algumas coisas não tem opção. Tal hora é a escola, tal hora é a natação. Mas algumas coisas a criança já pode contribuir. Meu amor, a gente tem que fazer a tarefa, tem o horário de brincar e tem tal coisa. Qual ordem que você quer? A criança vai montar com você. Não, eu quero primeiro, eu prefiro fazer logo a tarefa e poder brincar até a hora do almoço. Não, eu quero brincar primeiro, depois eu faço a tarefa. Cada criança vai preferir uma coisa, não tem regra. E aí, quando a criança ajuda a formar a regra da casa, ela fica muito mais disposta a cumprir. É muito chato você só ser mandado o tempo todo. É muito chato. Meu filho tem 12 anos e gosta de saber o que vai fazer. Sim, o meu tem 8 anos. O meu tem 8 anos e ele já tem muito tempo, né? Porque desde 4 anos a gente tem quadro de rotinas e as crianças amam. E isso diminui muito aquela falação. Vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Hora disso, hora disso. Por quê? A gente muda isso tudo por filho. Qual é a próxima coisa do quadro de rotina? Aí eles vão lá todo felizes olhar um quadro que eles ajudaram a fazer, que eles ajudaram a criar a regra. Mamãe, agora é isso. Então vamos lá? Sabe? Eles estão muito mais predispostos. Ninguém gosta de só obedecer. Então, a partir de 4 anos, eu indico muito. Eu tenho post aqui sobre quadros de rotinas, ensinando a fazer. Já fiz muito com meu filho. Esse quadro de rotina, se eu posso falar depois em outra live, eu vou postar nos stories depois o post que eu já fiz sobre isso. Quadro de rotina, gente, não tem estrelinhas e recompensas. A criança não vai ganhar nem perder nada, tá? Isso é importante eu já falar logo. Porque ela vai contribuir para casa porque ela mora naquela casa. E nós que moramos aqui contribuímos para casa. Não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar, não é porque ela mereceu. Não, a gente vai acabar com esse negócio de recompensas. E aí, quando a gente tem essa rotina organizada, as coisas ficam mais leves. A criança vai... O meu filho que eu estava falando, né? Meu filho de 8 anos agora, no momento a gente não tem um quadro de rotina mais, porque tudo foi mudando tanto com a pandemia, né? A rotina mudou, acabou que a gente não criou esse ano ainda um quadro de rotinas. Mas ele tem um calendário, porque ele já está com 8 anos, já está sabendo escrever, olhar o calendário. Então ele tem um calendário mensal no quarto dele. A primeira coisa que ele faz, ele acorda e já vai olhar o calendário. Aí ele vai ver se é um dia que ele vê que mamãe, terça é natação, hoje é o que tem? Ele gosta de fazer o X e ir acompanhando o calendário. Aí, sei lá, vai chegar uma encomenda, ele já anota lá o dia que vai chegar para ele ir acompanhando o dia. As crianças amam essa previsibilidade, tá? Então, essa é uma dica que eu deixo aí. Testem na sua casa, tenham essa rotina, deixe a criança a par da rotina, não é só ter a rotina para você. Tenha e comunique isso para a criança, deixe que ela participe o máximo possível de tudo que for negociável, né? E isso é muito importante. Isso diminui demais aqueles momentos de caos em casa.
quando a gente tem a rotina pré-definida. Aqui em casa, de vez em quando, acontecem os momentos de caos, gente. Eu não estou imune a isso, tá? Todo mundo tem dia que acontece. E sabe o que eu percebo? O dia que acontece um caos aqui em casa foi porque ou eu não tô calma nesse dia, eu tô na TPM brava e eu tenho isso mesmo e eu já comunico pra ele: meu amor, hoje a mamãe tá de TPM hoje, você me ajuda? Eu tô mais nervosa, eu não quero gritar com você. Então eu comunico isso. Então ou eu não tô calma, que é o número 1, porque aí qualquer comportamento do filho que ele sempre tem, eu reajo de maneira diferente. Não é ele que tem que mudar, sou eu que tô diferente, sabe? Então eu faço isso. Eu comunico pra ele, eu peço ajuda pra ele, peço um tempo pra respirar. De vez em quando eu explodo. E aí quando eu explodo eu já falo: filho, não é culpa sua, é a mamãe que tá nervosa. Desculpa, a gente não grita com as pessoas. Me ajuda a não gritar com você? A gente faz acordos assim. Me ajuda, meu amor, a não gritar com você? Se a mamãe for gritar, você me faz um sinal? Porque eu não quero. Eu não grito com você, você não grita com a mamãe. Essa é a regra da nossa casa, né? Então, o que eu ia falar? Ou eu não tô calma, ou a gente furou a rotina. Essa semana aconteceu aqui um dia, que foi caótico, um momento de comer, que estava com pressa, que tinha que ir pra escola, e a gente acabou descontrolando. E o que tinha acontecido? Exatamente isso. Ele acordou mais tarde do que o normal. Aí, em vez de eu dar um lanchinho leve, dar uma comidinha mais leve, dei um mingau pra ele. Eu errei. Dei um mingau, fiz um mingau pra ele forte, com banana, mingau de banana, leite, aveia, 10h30 da manhã. O que aconteceu? Na hora do almoço, 12h e pouco, ele ainda não estava com fome. Claro, né? E aí ele não estava com fome. Num dia normal, eu falaria: tudo bem, meu amor, leva o lanchinho para a escola e chegar lá você come, porque eu não posso forçar a criança a comer. Mas o que acontece? Nesse dia ele ia ter prova na escola. E aí eu já pensei, bem na hora da prova ele vai estar com fome. E vai sair mal, não vai conseguir pensar, e vai ficar caótico. Aí eu quis tentar forçá-la a comer um pouquinho, porque ia ter prova. E virou um caos. Aí virou um caos, aí briga, deu tudo errado. Tudo porque a gente furou a rotina. E a gente saiu da rotina. E aí na hora eu já reconheci, eu falei: cara, foi eu que errei. A gente saiu da rotina e eu errei de dar uma comida pesada. Era melhor eu ter deixado ele sem café da manhã, se fosse o caso, para almoçar bem, para fazer a prova bem. Aí a gente seguia aquilo ali, né? Então é muito importante essa questão da rotina. Aí, número 3, que eu ia falar, terceira coisa. Usar o humor para se conectar com o filho. Quando a gente usa o humor nos momentos desafiadores da nossa casa, as coisas ficam muito mais leves. Muito, 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 muito mais leves. É impressionante. Pelo menos aqui na minha casa, a criança, ela é pura. E ela tá sempre aberta a brincar. Então, por mais que seja uma coisa chata, se a gente bota uma brincadeira no meio desse momento, ela tá aberta a brincar, a participar, né? Então, assim, eu posso falar: filho, hora do banho, aí ele não vai. Filho, vamos tomar banho, ele não quer. Filho, posso até usar escolhas limitadas, que é uma ferramenta que eu já ensinei aqui. Falar: filho, você quer tomar banho com Batman ou com Mickey? E ainda assim ele fala: não vou tomar banho. Agora, pega ali o dinossauro e traz ele falando: ué, 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 ai, minha cabeça está queimando, eu preciso de uma água, alguém me ajude, você é bombeiro? Bombeiro, me ajude, vamos ali, eu preciso de água no, sabe, sei lá, pega o Mickey e fala: eu também vou, estamos indo pra cachoeira, passeio pra cachoeira, quem vai? O chuveiro tá ligado, vai ter cachoeira, e sei lá, inventa alguma coisa. É tipo irresistível. A criança para o que ela tá fazendo e vai entrar na brincadeira e tira a roupinha. E, eita, o dinossauro vai entrar primeiro. Quem é que vai conseguir tirar a roupinha primeiro? Vamos entrar aqui. Brinca ali de tomar banho. E quando você vê, a criança tá lá entrando, brincando. É impressionante. Então, assim, a gente pode falar: tem dia que eu não vou ter paciência para brincar tanto. Tudo bem, tem dia que não. Mas se você colocar as brincadeiras aí com humor, com criatividade, não precisa ser tanta não, gente. Crianças, elas são muito simples e eles te ajudam a criar essas brincadeiras. As coisas vão ficando muito mais leves, sabe? Então, tipo, esses dias eu falei, acho que eu falei num vídeo aqui já, que eu fiz. Eu tinha que fazer a tarefa longa, ia ser muito desafiador. Eu falei: vamos fazer assim? Faz essa tarefa e a gente vai brincar de pique-pega.
Aí faz essa e a gente vai brincar de pique-esconde. A criança sente mais estímulo, ele faz lá e vamos brincar, porque a criança quer sempre brincar, né? Pode ser ter uma idade ali já na pré-adolescência, que aí não. Mas na infância, usem e abusem do humor e das brincadeiras e das formas lúdicas. E sabe o que acontece? Às vezes eu tô cansada, sobrecarregada, esgotada. E aí eu busco força ali para eu inventar uma brincadeira com meu filho, pra gente ir pro banho, tornar aquele momento leve, ou brincar de escovar, tirar os bichinhos do dente. Ah, eu tô vendo um bichinho ali que tá muito feio, abre a bocão, vamos tirar a boca do leão, sei lá, brincadeira. E aí eu curo a minha própria criança interior, eu trago a minha criança pra brincadeira e eu relaxo. Às vezes eu tô tensa, eu me sinto melhor e eu consigo olhar para esses momentos que seriam desafiadores quando a gente está brincando como um grande privilégio de estar ali vivendo aquele momento com meu filho, fazendo ele rir, criando memórias afetivas para sempre, sabe? Pode ser que ele não lembre, mas lá no inconsciente a gente está criando essa memória afetiva. Então, cada momento que você achar aí que é muito difícil, tente pôr uma brincadeira. Tente pôr isso de uma forma leve, tente colocar um humor e olhe esse momento como uma grande oportunidade de você olhar no olhinho do seu olho, na bolinha do olho dele e aproveitar e estar ali presente. Olha só, esse dia nunca mais vai voltar. Esse dia aqui com meu filho criança não vai voltar. Provavelmente eu vou morrer de saudade. Então eu vou aproveitá-lo com toda a intensidade que eu posso. Vou brincar, vou fazer ele rir, vou guardar também na minha memória o tanto que eu me dediquei aqui para a infância do meu filho, com tanto amor, com brincadeiras, e isso fica guardado. E a gente cria esse vínculo de conexão que é para sempre, que a gente está criando já também pensando no médio prazo, no futuro, no adulto que ele vai ser. Né? Tenho a certeza de que cada momento assim muito especial que a gente tem com as crianças, e especial não demanda nada caro, brinquedo é momento divertido, de sorrir, de ser engraçado, de inventar coisas, de cantar musiquinhas, de inventar tudo isso. A gente está contribuindo para adultos emocionalmente saudáveis no futuro. Então usem e abusem do humor, tá, gente? Se você falar, eu não sou criativa, eu não consigo, eu não tenho paciência, tudo bem, eu entendo, nem todo mundo vai ter esse perfil, mas tente de vez em quando soltar a sua criança para brincar um pouquinho e ver essa gargalhada lá do seu filho, em vez de estar brigando, tem que escovar, abre a boca, tem que escovar, ver ele rindo e aí ele ri, você aproveita e fala, isso mesmo, ri que eu consigo escovar aqui, ri que eu tiro esse bichinho aqui, aí você faz uma cosquinha e ele ri mais, sabe? Tudo dá pra gente levar com mais brincadeira. Sei que não é todo dia, vai ficar gravado sim, vai ficar gravada a live. Eu sei que não é todo dia que a gente vai conseguir. E tem dia, só que quando a gente cria isso como um padrão, o seu filho vai entender o dia que você não consegue, sabe? Tem dia que eu falo, meu amor, mamãe adora brincar com você, de escovar o dentinho, os bichinhos. Mas hoje eu tô muito cansada. Hoje a mamãe não dá conta, você me ajuda? Aí amanhã a gente brinca. Hoje vamos escovar aqui rapidinho porque eu preciso deitar. E a criança entende, sabe? E a gente mostra também o nosso lado humano ali. E a gente vai criando esse vínculo e essa relação de respeito mútuo. Eu respeito ele, ele me respeita. Aí nesse dia ele também me entende. Se duvidar, tem dia que ele ainda me faz um cafuné. Tipo, minha mamãe hoje tá cansada. Ele me ajuda. Por quê? Eu ajudo ele. E na maioria dos dias eu faço o meu melhor, o meu máximo para estar ali com ele disponível. Né? Então vamos pro quarto. Quarta coisa que é importante para a gente conseguir essa colaboração dos filhos. Disponha. Vanessa, disponha. Vai ficar gravado sim, depois você assiste lá, tá bom? De novo. Quarta coisa é você identificar o que é inegociável e usar a firmeza e a gentileza com o filho. Por que eu falo isso? Identificar o que é inegociável. A gente tem algumas coisas na nossa casa que são inegociáveis. São regras que nós somos os adultos, nós que temos o conhecimento e a maturidade para decidir.
Então não adianta a criança querer, ela chorar, ela berrar, ela insistir. Tem coisa que é inegociável na nossa casa. E isso não é uma regra. O que é inegociável para mim pode não ser para você. O que é tudo bem em uma casa pode não ser na outra. Às vezes tem uma casa que pôr o pé no sofá é inegociável. Para a pessoa aquilo não dá. E é isso. Tem casa que a criança fica pulando no sofá. Mas você tem que saber o que para você é inegociável. Porque quando a gente não sabe o que é inegociável, e a gente cria com os filhos uma situação de muita insegurança. Um dia pode, um dia não pode. Uma hora eu falo, tá bom, vai. Aí, tá bom, joga videogame. Aí depois, não, você tá jogando videogame demais. Tá abusando. Calma aí, você é que cria as regras, não é o filho. Então, se tá esse caos, tá faltando regra da sua parte, da nossa parte, né? E quando é algo inegociável, defina isso na sua cabeça previamente, porque aí você vai ter uma convicção ao falar para o seu filho tão grande que ele não vai ficar insistindo muito. Ai, deixa. Quando é inegociável, o meu filho sabe. Falo, filho, isso é sem chance, meu amor. Não dá. E aí, o que é usar a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo? É uma regra inegociável. Por exemplo, por muito tempo aqui em casa, eletrônico era só no fim de semana. Era uma regra inegociável para mim até antes da pandemia. Tá? Eletrônico só fim de semana, porque o meu filho ele fica muito diferente quando ele está em contato com o eletrônico. Ele fica nervoso, ele fica ansioso, principalmente menorzinho, ele ficava muito ansioso. E aí ficava mal educado, e aí tinha dificuldade de dormir. E aí quando a gente fazia o desmame do eletrônico, digamos assim, no primeiro dia é um caos. Ele aguentou. No segundo dia ele já começava a ser mais criativo. No terceiro dia ele estava mais tranquilo, mais carinhoso, mais criativo, sabe? Começava a brincar, inventar brincadeira com coisas que nem é brinquedo, porque ele ficava mais criativo. Então eu percebi que para ele, cada criança é de um jeito. Tem gente que dorme assistindo desenho e devem ter alguns danos. Nunca é bom você dormir assistindo desenho, mas tem gente que dorme e dorme bem, está crescendo bem, está desenvolvendo, enfim. Cada criança é uma. Mas para mim aqui fazia muito mal e era inegociável. E aí quando a gente sabe o que é inegociável, a gente passa essa segurança da firmeza. Eu nunca vou falar, você já sabe que isso não, você já sabe que é só fim de semana, eu nunca vou fazer isso. Para de insistir, brigar, gritar, não preciso. Eu vou falar com gentileza. A parte da gentileza é eu acolher. Eu sei, filho, que você gosta muito de eletrônico, né, meu amor? A mamãe entende. Eu sei, meu amor. A mamãe também fica chateada quando ela quer fazer uma coisa e não pode. Eu entendo. Você quer um abraço? Essa é a parte da gentileza. Eu acolho, eu entendo. Não só eu mostro que entendo, eu entendo de verdade. Poxa, eu entendo. É tão legal assistir, né? É tão legal jogar. Eu entendo o sentimento dele. Ele queria jogar. Eu entendo. E só no fim de semana. Na sexta você vai poder jogar. Sexta-noite eu já deixava. Na sexta-noite você vai poder assistir um pouquinho. Hoje é terça. Ah, então falta muitos dias. Falta, meu amor, eu sei. Na sexta você vai poder. E aí a gente mantém. Quando eu tenho a convicção de que o limite é inegociável, eu mantenho, eu sustento. Isso é muito importante. Ainda que nos primeiros dias e no começo, a criança vai berrar, vai chorar, eu vou oferecer todo o meu colo. Pode chorar, filho. A mamãe sabe que você está sofrendo. Eu sei que para você isso é difícil. Pode chorar, eu estou aqui com você. Mas eu não vou ceder. Agora, há limites que são negociáveis. Tá aqui, 10 minutos a mais. E o que é negociável, gente? Vamos negociar, né? Se é negociável, tá tudo bem. A gente não tem que ter aquela rigidez de, ai, mas eu falei 10 minutos, então falta 1 minuto para acabar o desenho, eu vou desligar porque eu falei 10 minutos. Claro que a gente não vai fazer isso. O que é negociável, vamos tornar mais leve, mais maleável. Então tá bom, tá me enganando, né? Então tá, mais 2 minutinhos, aí a gente desliga. Porque aí também o dia a dia principal fica mais tranquilo, fica mais leve. Mas não depende do meu filho, depende de mim, sabe? Ixi, me cortou. Depende de mim saber se aquilo é ou não inegociável. E isso é muito importante para a gente passar essa segurança para o filho, tá? Porque quando cada hora uma coisa pode, depois não pode mais, a gente tem muito essa tendência na educação. A gente acorda todo bonzinho, aí a gente tá lá
fica permissivo. Pode, filhinho, te amo, vai, meu amor. Aí a criança, você acha que ela começa a abusar, aí você começa a falar, não, eu tenho que ser mais firme com esse menino. Aí, filho, não, agora não, já fez demais. Aí não. Aí daqui a pouco eu grito, estourei. Aí eu, eita, peguei pesado. Aí, tá bom, filhinho, então vai. E aí não tem regras claras. Pode ou não pode? Dia de semana pode ou não pode? Qual é o tempo? Tem que ter limite, tem que ter a regra, tem que ter a rotina. Quantas horas por dia é eletrônico? Né? Acompanhe lá as recomendações oficiais. Normalmente, da idade do meu filho, 8 anos, são 2 horas no máximo de eletrônico por dia. Vamos seguir isso aí. Então escolhe, é 1 hora de manhã e 1 à tarde. São 2 horas de manhã, é 1 hora só, porque mais de 1 hora eu percebo que faz mal pro meu filho, eu também não preciso ir no máximo. Né? Então tenha essa regra definida, clara. Porque quando você tem isso, aí você vai conseguir a colaboração da criança. Quando a criança percebe que se ela chorar demais, se ela reclamar e você cede, vai virar um caos, porque ela vai sempre reclamar, vai sempre chorar. Quando a regra é clara, meu amor, fim de semana, que é a TV. Ela pode chorar, pode sentir frustração, mas você não vai ceder, ela sabe. E fica mais claro, fica justo. Ninguém gosta de cada hora mudar uma regra de um jeito. Imagina, você estaciona o carro aqui, aí a polícia vem e te dá tchau. Aí amanhã você estaciona o carro no mesmo lugar, a polícia vem e te dá uma multa. Poxa vida, mas eu fiz a mesma coisa que eu fiz ontem e você está tratando diferente, né? Ninguém gosta, nem as crianças. Então, saiba dos limites negociáveis. Isso também faz parte da rotina, mas é além, tá, gente? E aí a última dica que eu vou dar é a ferramenta Decida o que você vai fazer. Quem conhece essa ferramenta aí? Me conta. É uma ferramenta da disciplina positiva que também tem muita relação com a firmeza, tá? E ela é maravilhosa. Ela ajuda a gente muito em diversos momentos. Decida o que você vai fazer. Por quê? Tem situações em que eu não consigo forçar o menino a fazer o que eu quero. Então, eu já tentei de tudo, eu tô calma. Imagina que a gente vai, sei lá, para a hora de dormir. Aí eu tô calma. Eu fiz brincadeira já, filho, fiz uma brincadeirinha pra gente deitar, pra dormir. Eu tive uma rotina, a gente tá indo na hora certa, na hora de dormir. Eu fiz tudo respeitoso, eu já fiz tudo que eu poderia de forma respeitosa. E a criança tá correndo do quarto, fugindo. E é a hora de eu ler historinha para dormir. E a criança tá saindo, pulando. E é a hora de dormir. E aí, eu vou fazer o quê? Pegar esse menino pela mão, prender na cama, gritar com ele, vem dormir. Não é eficiente. Então, chega algum momento que eu já usei isso tudo e eu vou decidir o que eu vou fazer. Decidir o que eu vou fazer isso eu já fiz aqui em casa e foi super legal. Era a hora de eu ler a história. E o meu filho lá, correndo, pulando. Eu falei, meu amor, eu já tinha, né? Chamei uma vez, falei, filho, vamos, é hora da historinha. Aí chegou uma hora que eu falei, meu amor, agora eu vou apagar a luz e vou começar a ler o livro. Se você não estiver aqui, você vai perder a história. E aí eu apaguei a luz, deitei, comecei a ler o livro. E ele lá querendo correr, fugir do quarto, ele não tem opção, sabe? Ele voltou pro quarto e deitou. Porque aí eu decidi o que eu vou fazer. E essa ferramenta muitas vezes ajuda demais. A gente tem que ter sempre cuidado para não usá-la como um primeiro recurso e nem usá-la para manipular a criança como chantagem. Pode acontecer isso, então a gente tem que ter esse cuidado de não usar assim, saber o momento dela, por isso que eu deixei ela no quinto. Porque primeiro a gente fez outras coisas, eu falei com calma, eu usei a rotina, eu brinquei e eu deixei pro final. Nada disso resolveu o que eu vou fazer. Então eu fiz tudo, tá lá a criança, não quer comer, pode ser que ela não esteja com fome. Então eu decido o que eu vou fazer, eu não vou enfiar comida à força na boca do menino. Então o que eu vou fazer? Meu amor, mamãe vai guardar o almoço e quando você quiser, você come essa mesma comida, eu esquento. Uma opção. Ou, meu amor, mamãe vai guardar então o almoço, vou recolher o almoço e o lanche vai ser 3 horas. Aí você lancha. E aí faz isso tranquilamente. Olha só a diferença de você ficar, então come. Não come, né? Você decide o que você vai fazer. Aí você tá lá andando de carro,
com duas crianças atrás, e elas começam a brigar, gritar, brigar, e você fala, pessoal, vamos, parou, você manteve a calma. Inventou uma brincadeira, pessoal, olha aqui essa música, vamos brincar de dançar. Tentou nada, eles continuam brigando. Você falou de forma firme, gentil, nada. Você falou um limite negociável, filhos, brigar aqui no carro, mamãe não aceita, nada. Aí o que você vai fazer? Decida o que você vai fazer. Obviamente que é se isso for possível, mas aí uma opção é você chega, para o carro. Filhos, mamãe vai andar quando vocês pararem de brigar. Aí fica lá, calmamente, pega um livrinho. As crianças têm que parar de brigar. Ninguém quer ficar lá parado, sabe? Aí elas tendem a não ter opção. Aí eles vão parar de brigar. Alguém já usou isso? Então, como eu falei, o importante é deixar isso para último recurso, não usar como forma de manipular. Mas é que tem hora que eu só posso escolher o que eu faço, eu não posso mais obrigar. A gente fez um acordo, por exemplo, a criança maiorzinha, a gente está ensinando lá a rotina, que a roupinha suja coloca no cesto. Roupinha suja coloca no cesto. Desde pequenininho eu estou ensinando. A gente já criou o acordo. Tá lá no quadro de rotina, a hora de levar a roupinha pro cesto. Aí eu já brinquei. Quem vai levar pro cesto hoje? Já fiz tudo. E a criança ainda não levou. Aí chega uma idade que ela não fez. O que a gente vai falar? Meu amor, a mamãe vai lavar as roupas que estiverem no cesto. O que não estiver eu não vou lavar. E você não lava. E aí quando a criança... Sua filha quer aquele vestidinho lindo lá, tá sujo, porque não estava no cesto. Mamãe não lavou. Sabe, isso é muito diferente de uma punição que eu faço para a criança sofrer. É muito diferente, porque eu comuniquei antes, a gente criou o acordo, a gente seguiu a rotina, e aí ela tem condições, ela tem capacidade, maturidade cerebral para fazer aquilo lá, e aí ela não fez. Então é muito diferente de eu punir. Percebem a diferença, gente? Então esse é o quinto. Tá? São as sugestões aí que eu acredito mesmo que se você tiver com uma questão muito difícil na sua casa, seguir essas 5 coisas que eu falei e não ajudar, você pode me mandar mensagem. Pode me mandar a mensagem que a gente vai ver o que tá errado aí, porque eu acredito mesmo que a gente consegue. Lidando dessa forma, e fica mais leve, sabe? Em vez daquela gritaria, você vai lá e fala o que você vai fazer e faz. Você vai lá, inventa uma brincadeira e brinca, sabe? Você vai lá e mantém o limite e acolhe o choro. É muito mais tranquilo do que aquela disputa de poder habitual e que a gente fica repetindo 50 vezes a mesma coisa e a criança não faz. É muito chato isso, ninguém quer. E é chato para a criança também. E a gente acaba estourando e perdendo a calma, e a gente perde a razão, e a gente não está modelando o que a gente quer, e a gente não está ensinando para os filhos as habilidades que a gente quer que eles tenham a longo prazo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem perguntas. Quem tiver, pode me mandar também aí agora. Passei da hora até, né? Mas eu vou responder um pouquinho. Então é isso, gente, ó. Calma primeiro, mantenha calma. Fica na rotina pré-estabelecida. Tenha a rotina. Use o humor, tá? Identifique previamente tudo que é inegociável. Mantenha a firmeza do que é inegociável. E aí, em último caso, quando você vê que não dá, decida o que você vai fazer. Em vez de querer obrigar a criança a fazer algo que você não consegue obrigá-la a fazer. Tá bom? Deixa eu ver se tem umas perguntas aqui. Aquele descontrole quando a criança vem pra cima de mim, bater, chutar, aí ela falou, acabo contendo com força. Eu já gravei um Reels aqui, mostrando mais ou menos como que a gente contém a criança, porque eu também não vou deixar a criança me bater, né, gente? E a gente tem que conter mesmo, conter com a força necessária só para conter e falar bem firme. Filho, mamãe te ama e me bater eu não aceito, eu não vou deixar você me bater. Não vou deixar. Tem criança que ela mesmo se machuca, bate a cabeça na parede, você vai segurar. Meu amor, a mamãe te ama, eu posso te ajudar a se acalmar. E eu não vou deixar você se machucar. E aí o caminho é esse mesmo. Ó, a maior dificuldade é tirar ele da televisão. Qual é a idade, Jéssica?
Gente, olha, eletrônico, vale uma live só sobre isso, porque é muito desafiador mesmo. E a gente acaba deixando muito sem regras e depois vira um caos, é difícil controlar. Mas tem jeito de depois você voltar por regras. Aqui em casa agora, a gente está numa situação que eu tô no processo de refazer as regras. Porque até a pandemia tinha essa regra de só no final de semana e funcionava muito bem. Aí fechou tudo, pandemia e tal, aula online, aquele caos, eu trabalhando junto com o filho, né? A gente acabou abrindo e a gente passou 3 meses na casa dos meus pais. E na casa dos meus pais é muita TV, meu pai assiste TV comendo, então mudou tudo. E aí acabou que de lá pra cá, meu filho também ficou um pouco mais velho e passou a assistir mais. Ele não tinha esse hábito de assistir diariamente. Ainda hoje, ele com 8 anos, eu percebo que faz mal pra ele. Se eu conseguisse reduzir aí essa frequência, se eu decidir, né, reduzir, eu sei que vai fazer bem para ele, mas eu acho que com 8 anos já não é razoável eu falar só no fim de semana, é demais, né? A gente tem que ter uma coerência. Agora ele já tá bem maior, mais maduro, então eu tô nesse processo de diminuir o tempo, de não deixar durante a refeição, porque eu acho que faz muito mal. E acabou que lá na casa dos meus pais ele ficou com esse hábito de comer enquanto assistia, e aí a gente tá tirando isso agora. E também de não assistir não usar eletrônico perto da hora de dormir, porque também é péssimo para criança, não faz bem. Igual eu falei, pode ter até alguma que aparentemente não faz mal, mas não é recomendável para ninguém, né, usar eletrônico na hora de dormir. Ó, minha filha fica manhosa perto do pai, igual uma bebê. Tem algo por trás, né? Por que será que ela fica assim perto do pai? A gente vai sempre investigar o que está por trás disso. O que ela está precisando? Por que perto do pai? Perto do pai ela sente o que, será? Será que ela vê você e o pai e se sente sem um ciúmezinho? Ela quer se sentir amada ali de alguma forma. Todo o comportamento da criança é só um pedido de como eu posso me sentir amado e pertencente aqui nesse ambiente. Então a gente tem que investigar isso, o que está por trás. E aí, se ela fica manhosa, em vez de recriminar e falar, ai, fala direito, você não é mais bebezinha. Não, acolhe isso, sabe? Fala, oh, meu amor, tá falando assim, sabe? Você pode falar de um jeito que você acolhe isso, porque se você não torna isso uma grande questão, ela não tem por que ficar fazendo. Se for para te chamar atenção, e você não der essa atenção de ficar brigando, ela não vai fazer. Mas busque saber o que está por trás, né? Porque muitas crianças às vezes fazem isso com ciúme do cônjuge, ou quando tem irmãozinho, né? Chega irmãozinho, aí eles dão aquela regredida de imitar bebezinho de novo, mas é tudo buscando sentir amado, sentir que ainda pertence àquela família que chegou o irmão, por exemplo. Então procure sempre o que está por trás sem rotulá-la de algo, tá manhosa, nunca fale isso. Meu amor, você tá falando desse jeito porque você tá querendo o quê? Conta pra mamãe. Você quer brincar de falar assim? Vamos falar todo mundo assim? Ah, minha filhinha. Aí você pode, sei lá, tentar, sabe? Sem ser pra falar de um jeito sacana, mas de verdade conectando pra ela entender o que ela tá precisando. Em casa eu consigo controlar mais, mas quando tá com os avós, isso aí realmente é muito complicado. E eu também vivo isso. Quando tá com meus pais, sai da rotina, sai das regras, aí vai comer mais açúcar e assim, quando os avós que cuidam da criança diariamente, é uma questão pra gente observar, né, tentar conversar, ver se dá pra negociar algumas regras. No meu caso é só esporadicamente, é no fim de semana, então o que eu penso? É mais importante o vínculo que meu filho está criando com os avós dele, ali aquela relação linda que é, aquela coisa gostosa que é as lembranças da casa de vó, do que um açúcar a mais que ele está comendo no fim de semana, sabe? Do que uma TV a mais que ele está assistindo. Então eu relaxo, gente. Quando eu tô só no fim de semana na casa dos meus pais, eu deixo os vovôs fazerem vovosices, saio da rotina mesmo, aí consumo mais açúcar, ninguém vai morrer por causa disso. Mas ele tá criando um lindo vínculo com os avós, lindas memórias. Eu acho que isso aí é mais importante do que o rigor. Mas claro que eu tô falando de uma criança maior, né? Até 2 aninhos eu também fui bem enfática pedindo para meus pais não darem doce para criança, porque também é demais, né? Se para você não vai dar refrigerante, então algumas coisas são inegociáveis com os avós também. Muita coisa é negociável. Agora, por exemplo, dar um refrigerante para criança, para mim é inegociável. Não rola. Então,
A gente conversa com os avós e entra em acordo só do que é inegociável, e o resto relaxa, né? Deixa eu ver se tem aqui mais. Fica a tarde toda com a avó, né? Aí a questão é conseguir conversar com a avó, ter esse diálogo do que tá dentro das possibilidades da avó fazer, dentro do que você acredita que é certo. Porque, né, a avó também tá ali te fazendo um favor de cuidar do seu filho. Não dá pra gente exigir que ele cuide do mesmo jeito que a gente, mas tem algumas coisas inegociáveis. Eu acho que é bem por aí. Escolhe, sabe? Você não vai ficar também aquela pessoa que reclama de tudo que os avós fazem, porque é chato, né? Mas escolhe isso aqui, mãe, pai, sei lá, sogra, isso aqui é muito importante pra mim. Será que a gente pode tentar fazer na sua casa também? E aí a disciplina positiva serve para tudo, todas as relações, viu? Serve para a gente falar com os nossos pais, as mesmas ferramentas, da mesma forma, com o cônjuge, com os adolescentes. Alguém perguntou aqui, serve para adolescente também? Serve muito, com algumas adaptações, sempre, mas muita coisa serve com adolescente. A ferramenta do que você vai fazer, a gente serve muito com adolescente, demais. Porque você não vai forçar, principalmente adolescente, tem coisa que você não vai mais obrigar o menino a fazer, o adolescente a fazer. Mas você pode decidir o que você vai fazer, como eu vou agir diante de determinadas situações, né? Escândalo, deixa eu ver se tem mais algo aqui. Não sei se eu perdi, ó. Alguma pergunta aqui muito importante, tem muita coisa aí para trás, né, gente? Mas, ó, eu deixo aberto, tá? Se alguém perguntou alguma coisa aí que você quer muito saber e eu não consegui ver, não consegui te responder, me manda direct, que eu procuro responder sempre que eu consigo, tá? Me manda lá que eu vou responder hoje. Fala assim, eu estava na live e fiz tal pergunta e aí eu vou responder para você, tá bom? Criança ameaça agredir outra criança com tesoura afiada. Nossa senhora, isso é sério, hein? Tem que saber a idade da criança, né, gente? E claro, o que está por trás. Para uma criança ameaçar outra criança com a tesoura. Primeiro que a criança não devia estar com a tesoura afiada na mão, né? Por que uma criança tem acesso a uma tesoura afiada? Então vamos começar por aí. Não sei qual é a idade dessa criança, mas é algo a observar, tá? Se for preciso, a gente vai tirar o acesso e vai conversar e tentar entender o que é que essa criança está sentindo com relação a essa outra, a ponto de pegar uma tesoura afiada, né? Que tipo também de desenho ele está consumindo. Eu tenho extrema preocupação com esses conteúdos aí de youtubers. Nossa, gente, meu filho ele ainda fica um pouco numa bolha, sabe? Desses youtubers aí. É muita coisa inapropriada para a idade das crianças. E tem coisa muito desse tipo, violenta e umas brincadeiras loucas, que faz bullying com os outros, umas coisas assim surreais. Eu acho que cabe a nós, pais, fazer esse controle. E olhar o que é que nosso filho está consumindo. Como é que uma criança tem uma atitude assim de querer pegar uma tesoura afiada para outra? O que ela está consumindo? Qual a referência ela está tendo? Porque não é o esperado de uma criança, tá, gente? Então, eu já falei demais hoje, vou encerrar aqui. Quem quiser me mande mais perguntas depois, tá bom? Grata demais pela presença de todos aqui, eu espero ter contribuído. Façam as dicas, apliquem aí as dicas que eu dei, tá, gente? Experimentem e me contem, eu adoro os feedbacks, tanto positivos quanto negativos. Quero ver se alguém fala, ó, eu fiz as 5 e não adiantou nada. Eu acho muito difícil, mas qualquer coisa me chame. E eu quero também receber o feedback positivo. Depois me mande lá, que eu vou adorar saber que você seguiu e que conseguiu ver uma mudança no comportamento do seu filho. Tá bom? Então, muito grata, ótima noite para vocês e até a próxima. Beijos!